Olá, tudo bem? Muito bem, no vídeo anterior nós vimos para que serve o estudo dos sinais da fusão do primeiro grau e nós pegamos o exemplo de uma função crescente e de uma função decrescente. Dois exemplos, um de cada, mas funções genéricas, com valores de A e B genéricos. Só sabíamos que era uma função crescente e depois, no outro caso, que era uma função decrescente. Agora eu tenho uma função aqui com valores numéricos para a gente poder fazer o estudo de sinal dessa função. Primeira coisa que a gente vai fazer é aquele traçado, um esqueminha lá do eixo X. Depois é o seguinte, eu sei que é uma função crescente porque o valor de A é positivo. Para fazer o estudo de sinal, normalmente a gente não fica muito assim preocupado com o plano cartesiano, a gente imagina o esquema. Eu sei que o gráfico vai ter uma inclinação positiva e ele vai atravessar o eixo X no valor menos B sobre A, que é a raiz da função. Quanto que é menos B sobre A nesse caso? O B é menos 8, então menos B é 8. 8 dividido por 2, que é A, 4. Então, o valor de x aqui, onde a função se anula, é 4. Eu sei que antes da raiz, que é 4, para qualquer valor de x que eu pegar, a minha função vai ter sempre um valor negativo. E depois da raiz, qualquer valor de x que eu pegar aqui, como o gráfico está acima do eixo x, o valor da função é sempre positivo. Então, resumindo, o que eu posso dizer? Que y é menor do que 0 para x menor do que 4, x menor do que a raiz. Y vai ser igual a 0 para x igual a 4. E eu sei que y vai ser maior do que 0 para valores de x que sejam maiores do que a raiz, que sejam maiores do que 4. Pronto, está aqui feito o estudo de sinal dessa função. Fácil, né? A gente tem esse outro exemplo aqui. Faço o estudo de sinais da função f de x igual a menos 4x mais 12. Então vamos fazer aquele esqueminha do eixo x. Ok, eu sei que é uma função decrescente porque o A é negativo. Então essa reta tem uma inclinação negativa. E eu sei que esse valor de x aqui, que é onde o gráfico intercepta o eixo x, é menos b sobre a, raiz da função. B vale 12. A vale menos 4. Então, menos 12 dividido por menos 4 dá 3 positivo. Então, a raiz da função é 3. No caso, como é uma função decrescente, eu sei que todos os valores menores do que 3, aqui no eixo x, o gráfico da função está acima do eixo x. Então, a função é positiva. Tem valores positivos para quaisquer valores de x menores do que 3. Passou do 3, o gráfico da função está abaixo do eixo x, então a função passa a ter valores negativos. Resumindo, eu sei então que y, que é o valor da função, o f de x, y é positivo para valores de x menores do que 3, menores do que a raiz. Y se anula para valores de x, aliás, para valores de x não, para o valor de x igual a 3, que essa é a raiz da função. E eu sei que a função tem valores negativos para valores de x que são maiores do que 3. Tranquilo, está feito o estudo de sinal dessa função, estudo dos sinais dessa função, ok? Vamos ver mais um exemplo aí.
tenho aqui essa função, y igual a 2/3 de x mais 1. Olhando pela lei da função, eu sei que é uma função crescente, porque o valor de a é positivo. Então, o desenho do gráfico, do esboço, no caso aqui, né, fazendo um esquema bem simples, tem essa cara aqui. Esse aqui é o valor da raiz. A gente sabe que a raiz é menos b sobre a. Só que como nesse caso eu tenho fração, deixa eu fazer a continha aqui do lado. Ó. Menos b sobre a é menos b dividido por a. Menos b dividido por a é igual a menos 1 dividido por 2/3. Resolvendo essa divisão de frações, nós temos, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui é igual a menos 3/2. Isso é menos b sobre a. Beleza? Então, a raiz da função é menos 3/2. Vamos marcar aqui, então. Ok. Aí a gente repara o seguinte. Para valores de x menores do que menos 3/2, o gráfico da função está abaixo do eixo x. Então, a função tem valores negativos. Para valores de x maiores do que menos 3/2, o gráfico da função está acima do eixo x. Então, a função admite valores positivos. E se x é exatamente menos 3/2, isso é a raiz da função, então a função se anula nesse ponto. Tá? Então, escrevendo o nosso esqueminha aqui, resumindo, y é menor do que 0, ou seja, a função tem valores negativos para todos os valores de x que são menores que menos 3/2. A função ela é nula, ela vale 0 para o valor exato de x igual a menos 3/2. E a função tem valores positivos para valores de x que são maiores do que menos 3/2. Tranquilo? Está aqui feito o estudo dos sinais dessa função. E vamos ver mais um exemplo. E agora eu quero fazer o estudo dos sinais dessa função y igual a menos 3/2 de x menos 4. Tá vendo? O valor de a é menos 3/2. Função decrescente. Certo? Então, o traçado do gráfico tem uma inclinação negativa. Tranquilo? E aqui, onde o gráfico intercepta o eixo x, é a raiz da função. A raiz da função, nós sabemos que é menos b sobre a. Como aqui a gente tem fração, não são números inteiros, vamos fazer a continha aqui do lado. Ó. Menos b sobre a é menos b dividido por a. O b é menos 4, então menos b é 4, dividido pelo valor de a. O a vale menos 3/2. Então, isso aqui é igual a divisão de duas frações, 4 vezes menos 2/3. Isso é igual a 4 vezes menos 2 dá menos 8/3. Então, a raiz dessa função é x igual a menos 8/3. Menos 8/3. E aí, o que eu reparo? Nesse ponto a função se anula, mas para quaisquer valores de x menores do que menos 8/3, como o gráfico está acima do eixo x, é porque a função tem valores positivos. E para quaisquer valores maiores do que menos 8/3, o gráfico da função está abaixo do eixo x, então é porque a função tem valores negativos. Resumindo, o valor da função é positivo, né? Função maior do que 0, para todos os valores de x que são menores que menos 8/3.
a função se anula no valor de x exato, que é menos 8/3. E a função passa a ter valores negativos para todos os valores de x que estão depois de menos 8/3, ou seja, para valores de x que são maiores que menos 8/3. Então, beleza, tá aí feito o estudo dos sinais dessa função. Se eu pudesse fazer um resumo aqui, vamos lá. O que eu preciso para fazer o estudo dos sinais? Primeiro, identificar se a função é crescente ou decrescente, não é isso? Para eu fazer esse esqueminha aqui. Outra coisa, eu preciso marcar qual é a raiz. E aí é só analisar. Ok? Então, espero que tenha sido útil para você. Clique nessa região, se inscreva em nosso canal de vídeos e receba todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E se você clicar aqui nessa parte de baixo, você será direcionado para o nosso site auladoguto.com.br. Lá você vai encontrar as videoaulas e também exercícios e outras curiosidades e assuntos interessantes sobre a matemática. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!